Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o único caminho, o caminho santo, a eleita, a filha de Abraão. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões. Um salve para quem está se inscrevendo agora. Fica sabendo que aqui é assim, aqui não alisa ninguém não. Só aqui você tem os santos palavrões, o pioneiro, e só aqui também você tem os pães da preposição, os pães asmos, coscorões asmos, bolos asmos, feitos com flor de farinha, com puro trigo bem tostado, tem a água do poço de Jacó, tem o bezerro cevado que pastou lá no Monte Carmelo, tem um óleozinho para se ungir, pãozinho quentinho. Ó, deixa eu te contar uma coisa aqui. Sabe o Trevisado lá na live que ele fez lá com o suposto crítico lá? Não. Pensa numa coisa repulsiva. Pensa numa coisa asquerosa. Não pense numa coisa cafajeste, pensamento vil, uma coisa vil, horrorosa, asquerosa. Aquela tal de live lá da CCA. E aqui, eu vou lhe contar aqui as entranhas, as imaginações, como pensa um cara que está possuído pelo capeta. Sim, não, porque o capeta não vai fazer, meu filho. O capeta não vai dar pra sepultura, não. E sai por aí, correndo atrás de gente. Não, velho. Ó, se você, no seu coração, tem avareza, você vai praticar a avareza. Se no seu coração tem soberba, você vai praticar a soberba. Quando você pensa que não, você praticou. Porque você é escravo da soberba. Você é escravo da avareza. Avareza é grana. Quando você é mentiroso, você pratica obras de mentiroso. Às vezes, quando você pensou que não, você já cometeu a mentira. Você terá imaginações perversas que nesse cara, esse Trevisado. Ele falou umas coisas aqui, não dá pra escutar aquilo, velho. É tão nojento aquilo lá. A porra da live, ele ficou se lambendo assim, sabe? Fazendo propaganda de si mesmo, tentando limpar a própria barra. É filhote de jaguari, sabe, felino, animais felinos, que fica se lambendo. Então o cara ficou se lambendo na live. O outro lá, fazer pergunta pra quê? Perguntas que não... Pergunta é pra ser áspera. Se não for, meu filho, não é pergunta. Como diz o ditado, levantando a bola pro outro bater pro gol. E aí o outro vai, bate pro gol, é gol, e ele fica... Uma coisa nojenta. E aqui eu marquei só 2 pontos. Só 2. Porque não dá mais, velho. Não dá. E aqui ele contou 2 coisas que é a personificação do mau caratismo cristão que há na congregação. E aqui não é só ministério, não é só... Ele fez aquilo lá. Não, todo o ministério da congregação e muita gente, quase 99% dos pecadores CCBistas é daquele jeito. É omisso, velho. É omisso no juízo. Eu já tive uma reunião com 6 cabras do ministério. Tá 6 caras do ministério, mas só um fala. O mais velho. Ninguém dos outros 6 que estão no ministério, cooperador jovem, cooperador, diácono, ancião que tiver, ninguém fala, só o mais velho fala. Aqueles outros tá ali é para assinar embaixo do que o mais velho fala. É isso. Eu já tive assim, e na congregação, é por isso que esse pessoal de ministério que sai na congregação, cara do ministério, todos eles, que chega aqui no canal do YouTube se posando de vítima, aqui, ó, para eles, a vítima aqui para eles. Aí. Quando eles estavam lá, eles estavam fazendo a mesma coisa. Então o Trevisado aqui, ele citou uma coisa aqui que ele se entregou. Eu já sabia disso porque já fiz vídeo aqui várias vezes sobre isso.
E como é que fala? Vou detalhar aqui como pensa um CC besta e como pensa um cara do ministério. Porque são pensamentos vis, é vil, é cafajeste, é imaginações perversas, como está escrito aqui na Escritura. Um ponto que ele falou, ele disse o seguinte, ele sabe o caso do Nicolau, né? Ele citou o caso do Nicolau, é o típico da congregação. O caso do Nicolau lá. Eu não vou defender esse tal Nicolau, não, porque também não vou defender ele, não, porque eu não sei da causa dele. Mas o que ele falou aqui acontece com qualquer um. Acontece do instrutor, que é a parte mais fraca, para o encarregado de orquestra, do instrutor para o encarregado regional, do instrutor levantado para o ministério pouco tempo e do instrutor mais velho. Acontece isso na congregação cotidianamente, da organista aprendiz com a organista examinadora, da organista aprendiz com a organista que está ensinando a aprendiz, da organista que ensina, da organista examinadora. Acontece isso direto. Olha, no caso lá, ele falou que uma vez, porque primeiro eu vou contar pela disputa de poder. O ancião, ele queria o quê? Ele estava disputando poder com a regional de Itapevi e a região, porque hoje existe, de uns tempos para cá existe o Brás, existe a regional e a micro-região. Então, por uma causa, como ele citou lá, que ele apresentou alguns para o ministério e não foi aprovado no ministério local, que era onde ele presidia. Ele não disse isso que presidia, mas suponho que sim. Aí ele apresentou, e ele já tinha divergências com o Ministério da Regional, que é Itapevi e Osasco. Ele já tinha esses embaraços. Só que na congregação tem uma hierarquia. Na congregação, qualquer coisa, para chegar no Brás, agora tem que passar na micro-região. A micro-região é subordinada à regional. E aí, ele aprovava em Jandira. A regional a micro-região já dá problema. E a regional também já dá problema. O Brás só vai ouvir se a regional concordar. Ali já havia uma disputa de poder ali, entre Jandira, Itapevi e Osasco, que são a regional. Começou ali. Como ele queria ser esse tipo de ancião, de mandar, ali começou a rebeldia. Começou ali. Esse é um fato. Esse disputa de poder é o que tem na congregação. Porque se você for tentar quebrar a hierarquia, o Brás não aceita. Pilatos era o quê? Pilatos era o rei da Judéia, que era subordinado ao Império Romano. Então tinha coisas que não tinha como ser direto para o imperador romano. Não, você tinha que passar pela regional, que era o Pilatos. Que o Pilatos era um cara nomeado por Roma para governar aquele território. No Brás é assim. Você tem que passar pela regional. Dificilmente, meu filho, quase impossível, de uma causa você ir direto para o Brás. Tanto que o ministério tem um ensinamento entre eles, tem um ensinamento para a Irmandade, não mandar denúncia para o Brás. Eles não vão ouvir, mas você manda carta lá para o Brás denunciando um ancião da cidade, da micro-região, da cidade, da micro-região e da regional. Não, meu filho. O Brás vai passar pela regional de onde você mandou a carta denunciando para saber. Eles nunca vão ouvir direto. Por quê? Então, como esse entrevistado, ele já começou ali o atrito. O atrito começou ali, disputa de poder. Começou aí, disputa de poder. Agora vem o caso. Ele falou do soldado. Que ele sabia do caso do tal Nicolau, mas ele não falou nada por causa de quê? Aí ele disse que se um soldado... Aí ele fez uma analogia com um soldado no campo de batalha. Olha, se você está num campo de batalha e o soldado do seu lado cai e ele é ferido, se você for tentar salvar, você vai morrer. Veja só
o pensamento vil, o pensamento canalha, o pensamento cafajeste de um cara desse. Então, se você é um soldado, tá do seu lado um companheiro, o cara toma um tiro e você não faz nada, porque se você fizer, como ele disse, você terá problemas. Não, é mole um cara desse? Esse é o pensamento, rapaz, de um CC besta. Não é só ele, não. Não é só ele, não. Olha, é um réu, confesso, da imaginação perversa de um CC besta. Um CC besta, tanto faz do ministério, se ele é ancião da micro-região, ele é ancião da regional, o Braz, um CC besta, um ancião da cidade, um cooperador de jovem, um encarregado de orquestra, um encarregado regional, ou um CC besta qualquer, um porteiro. Meu filho, numa causa, num julgamento lá, numa causa lá no ministério, nenhum vai tomar partido por você. Porque ele vai medir as consequências que ele não quer. No mínimo, ele vai se omitir. Se ele não tomar partido contra você, ele vai se omitir, ele nunca vai te defender. Porque o CCB, ele não tem coração, meu filho. Ele vai analisar e vai dizer, e vai... Se ele souber que aquele ancião está errado, ele não vai dizer que ele está errado, que ele é o culpado. Não, porque ele não quer se indispor com aquele ancião. Ele vai procurar a parte mais fraca. Se a parte mais fraca for a correta, ele vai se abster. Se a parte mais fraca for culpada, aí ele vai dizer que é culpada. Porque é assim que funciona na congregação. Então, quando esse trevisado ele disse lá que não pôde falar nada, porque senão a cabeça dele ia rolar, e aí ele ia ficar marcado, é assim que funciona na congregação. Então não existe ancião, cara do ministério, cooperador jovem, cooperador, não existe, esses caras não são inocentes, meu filho. Porque esses caras eles não têm coragem de defender a causa justa. Porque eles não são justos. Eles não têm esse espírito de justiça. Eles não têm esse espírito de juízo, de retidão. Eles não têm esse espírito de defender o inocente. E não têm o espírito de condenar o culpado. Então, cara, você é um soldado, caiu ali do lado, meu filho, esquece. Ninguém vai ter misericórdia de você. Porque esse povo não tem caráter cristão. Não é só esse trevisado, não. Na congregação é assim. Um cooperador de jovem frequenta poucas reuniões. Mas as que eles frequentam, e tiver uma causa lá, e tiver um irmãozinho de banco, e tiver uma causa lá contra ele, aqui tá lascado, meu filho. O cooperador de jovem, ou o cooperador que conhece ele, nunca vai defender ele numa causa em juízo. Porque ele vai, se ele defender o que é certo, ele vai ser marcado pelo ministério. Porque ele não pode falar na reunião na frente do ancião mais velho. O ancião mais velho é quem fala. E tudo que aquele vagabundo falar, ele vai concordar, porque ele é cooperador jovem, cooperador. Se for causa grande, o ancião fala, ele é ancião, ele não vai defender. Que nem o trevisado lá confessou na live, que não defendeu o Nicolau, porque senão ia dar problema para ele. Que nem aí usou a analogia do soldado caído, ferido. Se fosse defender o soldado caído, então caiu que se lasque, meu filho. Essa é a imaginação vil e perversa e picareta do ancião. Esse povo não presta, meu filho. Então se você está no campo de batalha, cai um soldado ao seu lado, você vai salvar? Para o ministério é assim. Então se tiver uma causa lá de um encarregado de orquestra contra um ancião, outro ancião vai defender o encarregado de orquestra? Não vai, meu filho. Se o encarregado de orquestra estiver certo, ele vai se omitir. E na omissão, o encarregado de orquestra... Se tiver lá uma casa de um músico encarregado de orquestra, e aí o ancião vai puxar a orelha do músico, o cooperador dele vai defender o músico? O encarregado de orquestra vai defender o músico? Não, vai defender. No mínimo vai ficar omisso, e aí ele... Sabe? É assim que funciona na congregação. Então, aí, ficou posando de vítima, essas duas é asquerosa, né? Aí ficou se lambendo,
sempre com aquela conversa de que doou alguma coisa, que amigo, ancião era amigo dele, e etc, etc. É uma coisa nojenta, porque esse é um pensamento. Esse é um pensamento de um CC besta. Um CC besta, ele nunca se aprofunda nas causas que há no meio da congregação. Ele não quer saber. Ele vai para o culto, participa do culto, vai embora. E aí, ele não quer entender dos assuntos que está rolando na congregação. Se você for fazer uma visita para ele e entrar nesses assuntos, ele não quer. Ele já chama para orar, já pede para contar um testemunho, já para se omitir, para fazer você se tocar, para sair desses assuntos, que ele não quer saber disso. Se tiver um assunto que toda a cidade sabe, e aí ele fala uma coisinha ali, que como ele está sendo visitado, ele não quer saber disso. Ah, irmão, entrega na mão de Deus. Ah, irmão, vamos orar. Quando ele fala assim, entrega na mão de Deus, vamos orar, e que ele está dizendo para você, parar com aquela conversa. Que ele não quer se aprofundar, ele não quer saber dos que estão injustiçados, dos que estão perseguidos, dos que estão sendo injustiçados na congregação, por ter feito isso ou ter deixado de fazer. Ele não quer saber para não ter a responsabilidade, para não ter a consciência pesada para defender aquele que está sendo injustiçado ou etc. Ele não quer saber. Porque o que interessa para ele é ir na porra do culto, buscar a palavrinha, tocar hino da glória, aleluia, cantar um testemunhozinho de merda, e voltar para casa, depois ir para o trabalho, do trabalho voltar para casa, culto de novo. Ele não quer se aprofundar em nada. Então, se você estiver sofrendo uma perseguição do ministério, se você é músico ou não, estiver sofrendo alguma perseguição do ministério, aquele CCBC não quer nem saber, meu filho, da sua causa. E se ele souber, esquece, meu filho. Ele não vai fazer nada. Assim é o cooperador jovem. Se o cooperador jovem for perseguido também pelo cooperador, pelo ancião, ninguém quer saber. Ninguém procura saber. Ninguém quer como é que fala? Entrar no assunto. É outra palavra que eu esqueci aqui. Ninguém quer se inteirar do assunto para dizer, caso você for punido, te defender. Não é, sabe? Então, nessa aí, o mais forte vai engolindo o mais fraco. Então, todos esses caras que saíram, que foram cooperador de jovem, cooperador, ancião, diácono, participou tudo isso aí também. Mas eles não perderam o ministério por causa disso. Por causa da justiça que ele defendeu algum irmão. Não, ele não perdeu por causa disso. Já pergunta, eles não vão dizer, claro, eles vão dizer sempre que são inocentes, que saíram de lá, ele nem diz porque saíram de lá, a congregação não tem evangelho, sabe? Essa conversa vagabunda. Mas eles participaram de reunião que condenaram e eles também não abriram o bico. Eles não perderam o ministério por causa disso. Porque é um povo que não se interessa pela justiça, eles nunca vão defender outro como fez Moisés, que saiu fugido da terra do Egito por ter defendido um hebreu. Na congregação nos faz isso, porque um CC besta, ele está lá, passa lá 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 anos, ele não está nem aí. Um CC besta, ele nem sabe. Ele nem tem irmão. Você pega aí uma cidade, nem vou pegar uma cidade como Guarulhos, que tem 100 igrejas, uma cidade que nem Guarulhos tem 100 igrejas. Aí você pega uma cidade que nem Guarulhos, pega uma cidade menor, pega uma cidade que nem Araraquara, que nem Franca, que nem Salvador, que nem Petrolina, Pernambuco, que não é capital, Aracaju, Espírito Santo, Salvador. Pega uma capital dessa aí, um lugar que tenha mais de 10 congregações e 5 mil CCBistas. Um CCBista nem conhece outro CCBista do outro bairro, porque nem vai congregar lá. Nem vai. Quanto mais procurar saber das coisas do próprio povo que ele diz que é família. Então, meu filho, se você foi perseguido, você congrega num bairro, numa cidade que tem 150 mil pessoas, 200 mil. Se você foi perseguido pelo cooperador,
daquele bairro. Você está lascado, meu filho, você vai ser sentado. Porque ninguém vai te defender. E principalmente se for, como muitos deles são parentes, cooperadores jovens, cooperador, diácono, ancião, e a metade da igreja é bajuladora desse ministério, que também quer um cargo, você vai ser sentado. E aí, pelos bastidores, vai correr a sua má fama no ministério. Corre uma má fama secreta ali, um edital secreto no ministério sobre você, lá na reunião. Se você for congregar no outro bairro e testemunhar por acaso, aí o cooperador do ministério sabe quem é você. Aí apareceu um irmão lá da sua comum, lá no meu bairro, lá. Testemunhou lá e tal. Tá lascado, meu filho. É assim que funciona. Então, esse pensamento do Trevisado, ele disse o mau caráter cristão que está nele. Então ele não defendeu. E olha que ele elogiou, ele lambeu o tal do Nicolau. Disse que o Nicolau era isso, que era aquilo, e bababá, e bababá. Imagina se o tal Nicolau fosse ruim. O Nicolau era o cara lá, o gente boa da hora, e ele não teve coragem de defender. Imagina se prestasse, se não prestasse. É assim, filho. É assim, o ministério é assim. Um réu, confesso, é a encarnação da covardia e da omissão. Omissão, quando você sabe o que é certo e não faz, quando você sabe o que é justo e não faz, quando você sabe o que é reto, o que é bom e não faz, você cometeu pecado. Então, no juízo, que ali, no juízo, está falando de alma. Aquela alma pode nunca mais pisar o pé na congregação. Aí depois vem os vagabundos com essa bosta de projeto resgate. Quantos Nicolau da vida? Bom, se aquele Nicolau foi aquele... Mas, pegando o caso dele, mas tem vários outros que também que foi para juízo e perderam liberdade e tomaram um gancho de 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20 de gancho. Gancho é sempre ter liberdade na congregação. Irmão, você não pode fazer isso, mas você está fora da comunhão, você não pode pedir hino, você não pode testemunhar, você não pode tocar, você não pode isso, você não pode aquilo, durante tantos anos, por um tempo indeterminado aí. Quando estiver perto, a gente chama o irmão para uma reunião e diz que o irmão está liberado. Quanta gente que sofreu isso? E o vagabundo lá do cooperador e do ancião, e do cooperador jovem, do diácono, que não teve coragem já na reuniãozinha de falar nada para defender o irmão. Para defender o outro. Com omissão. É a mesma coisa. Omissão é a mesma coisa. Ligação aqui. Que ligação, telemarketing. Omissão. E aí o sujeito lá foi sentado por 6 meses, 1 ano, e assim para frente. E ninguém... Sabe? E aí a tal da Irmandade, o CCB, que não é inteirado do que acontece, fica especulando. Aquele irmão não estou ouvindo mais testemunhar, aquele irmão não estou ouvindo mais tocar, aquele irmão não estou ouvindo mais tocar. Aí um outro CCB vai lá na casa dele fazer uma visita para tentar descobrir. Ele também não vai falar nada, porque ele é instruído a não falar nada, para não botar o ministério como vilão da história. Ele é instruído a não dizer nada, não comentar nada. Aí fica lá, o ministério também não vai dizer. Esse é um povo das trevas, rapaz. É um povo das trevas. Depois, fica posando de vítima em podcast. Não, é farinha do mesmo saco. A CCA, tudo que a CCA quer, esse cara quer, esse Trevisado, é quebrar a hierarquia da congregação para transformar a congregação como eles querem, como eles fazem. Como eles não conseguem ser igual à congregação, eles querem que a congregação agora copie eles, faça o que eles querem, do jeito deles, que saia perdoando todo mundo, que mude a doutrina, que faça o que eles fazem. Sempre foi isso. Quis quebrar a hierarquia da congregação, quis quebrar a doutrina da congregação, o ritual, tudo, lá, o jeito de ser. Aí abriu outra.
Aí quer que a congregação faça o que eles fazem. Que tire, nada mais é pecado, e faça como eles fazem. Tá? Foi isso que ele fez. Essa é as duas. Então ele disse aqui, ó, se você for contra ou a favor de alguém, numa causa, num julgamento, você tem problema com o ministério, com a cúpula. É mole. Ele, você acha que ele não fez isso? Lá numa causa lá entre organista, irmão, porteiro, obra da piedade, aqueles que tomam conta de banheiro, irmão músico. Você acha que ele não fez isso? Que ele não, lá na reunião, lá no banquinho, ele não presidiu lá uma reunião com meia dúzia de babaca, igual a ele, e não tirou liberdade daquele ou daquela, e só ele falou, e os outros concordaram, porque se os outros lá concordassem também, fosse contra ele. Lá tem uma organista lá que cortou a ponta do cabelo. Aí estava lá na rodinha, a examinadora, cooperador de jovem, cooperador, diácono, outros anciãos, lá na comum. E aí ele foi, repreendeu, ou tirou a liberdade da organista, na escala. A organista lá ficou sem tocar 6 meses. Lá na rodinha, lá na salinha, só ele falava. Se outro cooperador de jovem também fosse defender a organista, ia ter problema com ele. E aqui ele vem falar que não pôde falar em defesa de Nicolau, porque ia ter problema. É o sujo falando do mal lavado. Ele praticou a mesma coisa. Se o cooperador defendesse a organista, que cortou a ponta do cabelo, ia ter problemas com ele. Ah, mas tomar no rabo, rapaz. Esse é a hipocrisia. É a personificação da hipocrisia, da covardia. Um cara sem vergonha na cara. Esses caras não têm vergonha na cara. Porque se tivesse... É por isso que eu não converso com gente mentirosa e sem vergonha, rapaz. Não converso. Não quero conversar. Um cara desse é rico e tudo. Eu não tenho condições de eu conversar com um cara desse. Mas nunca, porque eu sei quem é ele. É a personificação da mentira, da falsidade, da hipocrisia. E eu não converso com gente mentirosa, falsa e hipócrita. Eu sei identificar um mentiroso e um hipócrita e um covarde. Você conversa com ele, ele concorda com você. Aí ele vai 5 minutos depois que ele for conversar com o outro, ele esquece você. Ele é completamente aquele outro lá. Ele muda de cara conforme o interlocutor. Sabe? Está conversando com você? É daquele jeito. Está conversando com o outro lá? É daquele jeito lá que o outro quer ouvir. Ele é assim. Ele nunca vai falar a verdade. Por isso que eu não converso com esse tipo de gente. Porque é a personificação do mal. Então o cara não se pronuncia. Não tem senso de justiça. Não tem coragem. Porque mesmo que você saiba, é por isso que Deus não dá certos dons a certas pessoas. Para quê? Não tem coragem de usar. Então imagina se você sabe quem é o certo. Imagina se você tem o discernimento de saber o que é justo do que é injusto. Aí tem uma causa lá, você na sua covardia do caralho, você não vai se pronunciar, ou se pronunciar, vai ser do lado que paga mais para você. Ah, vai se lascar, rapaz, vai tomar no rabo. Para que Deus vai dar? Você acha que Deus é babaca, trouxa? Por que adianta dar uma coisa para você se você não vai usar? Enterrar. É por isso e outras coisas que acontece isso aqui, ó. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo. Quem é os anciãos do seu povo? Do povo de Deus. E contra os seus príncipes. E que fostes vós que consumiste esta vinha, o espólio do pobre está em vossas mãos. Então lá numa causa, o espólio do pobre, por quê? Porque o injusto, o picareta, deu a causa ganha ao opressor. E aí o Senhor vem e pega em flagrante. Já sabe que está com os anciãos do povo. E aí, meu filho, por isso que dá no que dá.
Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. O entrevistado descobriu a sua própria nudez. Se ele fez assim com o Nicolau, você acha que ele não fez assim com a organista, com o músico, com aquele outro irmão que não tem cargo, com aquele outro irmão pobre lá, necessitado, que mora lá no córrego, lá numa salinha, com o músico, que por acaso deixou a barba crescer 2 dias, aí quando foi tocar, já recebeu uma chapuleta lá de cima do púlpito. Você acha que ele não fez assim? Se ele não fez com o Nicolau, que era um cara dos principais, imagina com um Zé Ninguém lá no banco, lá na Comum, lá, de Jandira. Você acha que ele não fez? Hã? Com outro cooperador de jovem. Enfim. Rapaz, tem o espólio, tá na mão dele. As mãos dele estão sujas de sangue. Vai se lascar, rapaz. Por isso que o Senhor: teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as suas portas gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Todo pecador vai se assentar no chão desolado e se descabelar, porque o Senhor vai fazer tinhosa a cabeça das filhas de Sião. Não tem oraçãozinha de meta, não tem... Pode se lamber à vontade, meu filho, que nem filhote de jaguatirica. Pode se lamber à vontade. Você vai ficar tinhoso. Na congregação assim, funcionou assim, eu já fiz vários vídeos assim. Ó, tem assuntos que não entendo. Tirar um irmão e colocar outro no lugar e julgar por isso ou aquilo. Um ancião que nesse entrevistado, ele julgou vários irmãos do ministério. Ele ficou tantos anos, os pais dele, como ele diz, nasceu na congregação, foi para o ministério dele, cooperador de jovem, cooperador, tantos anos de ancião. Ele tirou, meu filho, ele sentou e mandou, ele tirou e deu liberdade. Ele falava na reunião lá, na salinha, e os outros concordavam com ele. Se os outros não concordassem com ele tirou a liberdade. Os outros no ministério concordou com ele. Se não concordasse, ele tirava, ele também, aqueles que não concordou ia ter problema com ele. Ele fez também a mesma coisa. Sabe? Aí vem agora com uma cópia da congregação pousar de vítima diante de um suposto crítico. Sabe? Aí deixa eu fazer uma pergunta para ele. Para começar, não vou fazer perguntas, já vou mandar já chamando de hipócrita e mentiroso. Então, não tem conversa com esse tipo. Com mentiroso não tem conversa, meu filho. Sacou aqui? Pegou a visão do canal do Cavaleiro aqui? Na congregação assim, meu filho, ninguém defende ninguém. Fique esperto. Eu sei disso. Ninguém defende ninguém. Só o Senhor para te defender. O Senhor só vai te defender lá na casa. Até lá você engole sapo. Porque ninguém vai te defender, filho. Seu cooperador de jovem, cooperador da sua comum que você congrega, te conhece tudo. Mas ninguém vai defender você. Cooperador de jovem, cooperador, ancião, diácono, organista, obra da piedade, encarregado de orquestra, encarregado local. Ninguém vai te defender, meu filho. Se você se você for acusado de alguma coisa, ou alguém disputar com você alguma coisa lá de cargo, se tiver cargo, negócio, ninguém vai te defender. Até mais, hein?